E hoje, no nosso segundo episódio do Pod Canal Saúde, vamos receber aqui a odontóloga e mentora, doutora Ellen Daniel, para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês aí vão acompanhar do início até o final dessa entrevista, porque hoje o assunto é algo que eu tenho certeza, viu, doutora Ellen Daniel, que no seu consultório talvez seja uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas tenham, é sobre o sorriso perfeito, o sorriso bonito, a lente de contato dental. E eu sei que nos tempos atuais, inclusive, as pessoas cada vez mais estão buscando pela beleza, mas é importante que se comece, inclusive, essa entrevista falando que, acima de tudo, o mais importante é a saúde. Boa tarde, Carlinha. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, Carla. É uma satisfação enorme para mim estar aqui. Nossa parceria, nossa credibilidade, nós já temos um tempo aí, então nós temos que sempre estar conectando as nossas marcas a marcas que também têm credibilidade. E Canal Saúde, credibilidade, sucesso já é uma coisa que já está muito consolidada. Então eu agradeço mais uma vez o convite. E sim, precisamos começar a falar de saúde antes de falar de estética. É extremamente importante que as pessoas sejam educadas, porque nós, profissionais de saúde, precisamos educar. Temos esse papel de trazer para eles, as pessoas que buscam esse tipo de tratamento, a necessidade de primeiro ter saúde e função. E depois a gente pensa em estética. A estética é maravilhosa, a estética é possível, a estética é saudável. Lentes, por exemplo, lentes de contato, de clareamentos, não prejudicam desde que bem feitos, mas sempre antes tem um pilar da saúde, como você falou. É muito importante, sim. É, porque hoje eu vejo muito essa questão do imediatismo. Você já vai, por exemplo, ali no consultório, né? E aí você já pensa logo assim, eu já quero sair daqui com os meus dentes todos brancos, com aquelas lentes de contato maravilhosa, mas muitas vezes não pensa no processo. E como é isso, por exemplo, para você, que é dona de uma das maiores clínicas de odontologia do nosso estado, da nossa capital, e eu não digo só daqui, porque você também tem uma clínica em São Paulo, mas eu digo uma mulher à frente dessa clínica, liderando toda uma equipe e tendo ainda esse desafio ali com o paciente. Porque essa questão da gente se olhar no espelho, se ver bem e ver o nosso sorriso perfeito, é algo que diz muito sobre o empoderamento. Isso diz muito sobre nós, mulheres. Com certeza. O sorriso está no rosto e não tem como a gente esconder, desculpa. E por mais linda, maquiada, cabelo, roupa, se estiverem tudo perfeito, mas se o seu sorriso não estiver bonito, não adianta. Eu costumo falar que é mais importante estar sem maquiagem, mas estar com um sorriso bonito, com aspecto de saúde, do que estar toda maquiada e estar com um sorriso com algum problema ali, né? Às vezes falta um dente é maior, um dente é torto. Porque parece que... Sabe quando a gente está construindo uma frase, que eu vou dizer assim... Carla, hoje seu cabelo tá bonito, sua roupa tá bonita, mas quando a gente fala o mais, é como se eu derrubasse tudo aquilo de bom que eu falei de você e agora vai valer a pena só uma coisa que eu vou falar. Então, seu cabelo tá bonito, sua roupa tá bonita, mas seu batom tá feio. Parece que só fica o batom feio. E a mesma coisa é o sorriso. Então, você tá com a roupa bonita, você tá com o cabelo lindo, a maquiagem tá perfeita, mas o sorriso... E aí vai, por exemplo, uma noiva, imagina uma noiva, uma debutante na sua festa, no auge da... Ou você vai apresentar um seu projeto, tá tudo perfeito. Aí você vai fazer uma foto, vai fazer um sorriso. Hoje tudo é com imagem. Foto, vídeo, toda hora, em todo momento. Apresentações físicas mesmo. Tudo envolve o todo. O todo. E aí, se a pessoa tá vendo aquela pessoa, que apresentação bacana, mas se ela percebe que o seu sorriso tem um dente torto, tá faltando um dente aqui na lateral, que você finge que aquele dente não está aparecendo, que aquele espaço sem dente não está aparecendo, mas está aparecendo, apesar dele ser um pouco posterior, mas está aparecendo, porque as pessoas hoje, elas observam. E você fica um pouco mais retraída, né? Quando, inclusive, em diversas situações das nossas vidas, né? A gente está falando sobre essa questão do empoderamento feminino, mas no nosso eu,
quando a gente sabe, por exemplo, que o nosso sorriso, estou falando do dente em si, mas estou falando do sorriso, da estética do sorriso, não está legal, você já se retrai ali naquele momento. E isso tem ocasionado, inclusive, em muitas pessoas, essa questão realmente do se sentir mal. Muitas vezes até de se sentir impotente diante de diversas situações. Insegura. Né? Insegura. E às vezes é inconsciente. E assim, é incrível eu falar uma coisa muito simples aqui. Quando você fala, mas é uma coisa inconsciente. As pessoas tendem a querer entender aquilo. Só que o inconsciente você não tem consciência, você não percebe, você não sente, você não nota que você travou, que naquele evento você não conversou muito, porque você achou melhor ficar calada, que você sorriu com a boca fechada, que é totalmente diferente de você sorrir com a boca aberta. E é inconsciente. O pior é isso, Carla. Mas o resultado aparece. Aparece. E aí você deixa de mostrar o seu projeto, você deixa de ter aquela confiança, porque você... Quando você está com um sorriso, com a maquiagem, com o seu todo, e você está preparada, por exemplo, eu vou apresentar um projeto, eu me preparo tecnicamente para aquilo, eu estudo, faço tudo direitinho, mas na hora da apresentação, eu tenho um problema de autoconfiança. Eu não estou tão segura. E eu ainda tenho esse problema. Seja a roupa que não está boa naquele dia, seja o cabelo que deu um problema no cabeleireiro, queimou, sei lá o quê. Seja o dente. Aquilo ali vai prejudicar a minha apresentação. Provavelmente vai ser a diferença entre o 10 para o 9. Você percebeu isso dentro do teu convívio diário na tua clínica? Porque você já tem aí alguns anos dedicadas à odontologia. Você quase se formou 25. Muito jovem, né, doutora? Quase 25 quase 25 anos de odontologia. Então, essa vivência diária com suas pacientes, com seus pacientes, essa percepção do ver histórias de vidas, porque eu sou paciente da doutora Ellen já há alguns anos, ela me acompanha. Inclusive, estou aqui só com lentes provisórias. Na verdade, eu estou com... Mocap. O mocap, né? O mocap é um provisório do resultado final de uma lente de contato, né? Então, assim, as minhas lentes de contato, com o passar dos anos, elas foram ficando escuras, tinham ali alguns outros problemas e eu não estava com aquele sorriso realmente que me deixasse bem em determinadas situações, né? Então, eu procurei a doutora Ellen e eu digo, eu quero um sorriso que me dê essa segurança. Exatamente aquilo que a gente estava falando, que nós sabemos bem o que é isso. A gente está toda maravilhosa, mas aí você vai sorrir, você já sorri assim, eu estou sentindo isso porque eu estou com mocap, então não são o resultado final das minhas lentes de contato e eu já fico aqui retraída. Será que as pessoas estão observando que meu dente está, que eu estou com, tem algo diferente? Então a gente já se sente assim, né? Exatamente. E essa tua percepção foi que fez... Ao longo desses anos, você sair também um pouco da odontologia, enveredando, por exemplo, para a mentoria, se tornando a doutora Ellen Daniel, que hoje é uma grande mentora, a doutora Ellen que tem o seu canal de podcast, a doutora Ellen que dá palestras, que ajuda os pacientes e as pacientes justamente a ver o além da odontologia. Você acha que esse processo todo na tua vivência diária fez hoje você ser a doutora Ellen Daniel que você é? A vida da gente é uma construção, mesmo que não seja proposital. Né? Mesmo que eu não tenha... Quando eu resolvi fazer odontologia, eu não entendia, né, nada disso. Então, vai construindo. Para tu ter uma ideia, Carla, eu era uma criança que tinha medo de dentista. Meu pai era dentista, mas mesmo assim, eu era atendida pelos amigos dele, amigas, e todos faziam melhor por mim. Mas eu tinha medo de dentista. Não só eu tenho 4 irmãos, então os 5 lá em casa, todo mundo tinha pânico de dentista. E eu... Todos são dentistas? Não. Só eu que sou dentista. Eu digo, você. Todos tinham medo de tá. dentista. E só que eu passei por depois de alguns anos, eu passei por uma especialista que ela mudou a minha perspectiva da odontologia.
E eu passei, inclusive, não só a não ter medo, mas eu passei a admirá-la e a querer ser como ela, a Te modelá-la. inspirou. Então, veja como um atendimento bem feito, com carinho, com amor, com propósito, não é só um sorriso que a pessoa entrega. Então, mudou a minha vida ao ponto de eu querer ser dentista. Entendeu? Então, todo tratamento, sua vida, seu trabalho, né? Ele tem um propósito ali. Não é só aquilo ali. O sorriso que a gente entrega é um meio para devolver autoconfiança, para devolver saúde, para devolver autoestima, felicidade. Quantas pessoas, Carla, diariamente ali, pessoas que têm que reaprender a sorrir, porque passaram a vida inteira, elas não sabem sorrir. Não sabem sorrir. Elas vão sorrir aí, deixa eu ver como é que ficou o sorriso. Ela faz assim, ela fica, sabe, abrindo e fechando, não é aquele sorriso que... Não, Sorriu sem graça. porque ela tem que reaprender a sorrir. E isso aí vai construir. Então, hoje eu entendo por que eu passei por tudo que eu passei, Sim. por algum trauma na cadeira de dentista. Eu me lembro que quando eu era pequena, tinha uma dentista que ela estava me atendendo com uma broca, né? Aquela que faz... bzzz, Eu tenho pavor também. dentro da mentir. boca, minha mãe me segurando, a atendente dela me segurando, e ela dizia assim, só mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. E eu tinha que aguentar mesmo doendo. Então, aquilo ali, se a gente parar para ver hoje o que é aquilo é quase uma tortura. Porque segurando uma criança ali de 8 anos, à força, ela tá dizendo que tá doendo e tá achando que eu tô brincando, que eu tô mentindo. E aí, eles me seguraram. Então, aí vai construindo, né? Aí, quando eu vi que tinha isso, aí eu me apaixonei pela carreira. Aí, quando eu me formei, fiz odontologia. Quando eu me formei, fiz pós-graduação, fui morar em São Paulo e tal, montei um consultório. Não era aquela coisa maravilhosa, chiquérrima, mas era todo ajeitadinho, todo bonitinho. E eu notava que as pessoas não gostavam de ir ao dentista. Não gostavam. E é porque, na época, não tinha esse apelo estético. Era muito Mas saúde. a odontologia, antigamente... O que tinha de estética era aparelho. Era só aparelho. Deixar os aparelhos retinhos, os dentes retinhos. Que foi, inclusive, a primeira especialidade que eu fiz. Foi a ortodontia. E as pessoas não gostavam de ir ao dentista. Aí Mas pelo medo. Pelo medo. Porque a odontologia do passado... Mas elas não diziam que era o medo. Pois é, mas a odontologia do passado era assim. Procrastinavam, sem saber que, no fundo, é porque era desagradável. Ninguém acordava feliz, eu vou pro dentista hoje. Hoje as pessoas vão pro dentista super felizes. Hoje já vão felizes. Eu quero ir é um pro momento dentista. de bem-estar. Um momento que vai se sentir bem, que vai encontrar pessoas sorrindo, que vai tomar um cappuccino, um café, que vai encontrar saúde, que vai ser, sabe, sai leve. Você vai fazer um procedimento de limpeza dentária, você sai leve, parece que você participou de um spa. Verdade. Você Inclusive, sai leve. Na tua clínica tem um spa odontológico, que é maravilhoso, exatamente. né? Que a gente sentou ali na cadeira e aí a gente passa pelaquela experiência incrível. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que as pessoas tinham medo. E era por isso que elas não iam. Então, eu podia ter o currículo que eu fosse, que tivesse, a clínica que eu tivesse, que as pessoas não iam de boa. E aí eu comecei a minha batalha, a minha busca por esse atendimento. Não só tecnicamente bom, mas que fosse uma experiência. E nessa época nem se falava. Hoje tudo é experiência. Hoje o que manda é a experiência. O cliente tem que ter uma experiência. A experiência do cliente. E aí, quando eu comecei, não tinha nada disso. E eu comecei, se eu via uma esteira que fazia massagem, eu testava. É o cheiro de não sei o quê, é uma cadeira que faz isso, é uma luz, não sei de quê, tudo, eu testava tudo. Eu viajava, os hotéis que eu andava olhando. Naquele hotel, quando a gente chega, tem uma toalhinha assim, tem um negócio. Aí eu levava e eu aplicava. Isso deu certo, o pessoal gostou, dá certo usar. É compatível com o dia a dia. Então, vamos... E aí foi indo, crescendo. O próprio óxido nitroso, quando a gente trouxe para cá, ninguém usava. Ninguém usava aqui em Teresina. Como várias coisas que a gente usa lá, ninguém usa. Você é muito pioneira em várias coisas na tua clínica. Porque o que acontece? Cada novidade, cada coisa que você vai implementar numa equipe que já está em funcionamento, que já tem sua rotina, você encontra uma barreira. As pessoas não querem mudar. E aí foi outra coisa que eu tive que entender, que as pessoas precisam se desenvolver, né?
ela tem que ter o autodesenvolvimento pessoal para que elas enxerguem uma coisa além daquilo ali, do que ela já faz no dia a dia. Ou seja, essa resistência que você muitas vezes encontrou, inclusive com a própria equipe, te levaram a estudar também formas e alternativas, porque a gente precisa encontrar alternativas para tudo na vida, inclusive quando você tem ali um não. Né? Eu sempre faço muito isso. O não, eu não estou contente com aquele não. Eu vou procurar alternativas para tentar mudar, ainda mais quando é algo que eu quero que mude. Isso. E você precisou encontrar a chave para poder fazer essa virada. Exatamente. Quando eu falava assim para a equipe, olha, nós precisamos... Eu via, as pessoas entendem mal o que significa atendimento humanizado. Sim. E aí se fala vulgarmente atendimento humanizado em locais que não tem de atendimento humanizado nada. Né? O atendimento humanizado, ele é acolhedor. Ele é quase uma mãe que cuida de um filho doente, aquela mãe que está ali, meu filho. Sabe quando a mãe diz, eu queria estar sentindo a dor para o meu filho não estar sentindo essa dor? Né? Então, a gente até usa muito esse jargão, faça com seu paciente como se fosse com seu filho. Quer dizer, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Então, quando é para o filho, para a gente até deixa de... Às vezes faz um negócio mais ou menos, mas para o filho não. A gente quer o melhor médico, o melhor tratamento, a melhor roupa, a melhor faculdade, a melhor escola, tudo. E a gente quer criar na perfeição. Embora a gente saiba que nós nunca vamos conseguir essa perfeição. Mas é o que a gente quer. E aí eu comecei a entender que eu só ia... Hoje as pessoas dizem assim, nossa, não sei como é que tu consegue, tu tem muita sorte com tua equipe. Mas eu comecei a perceber que eu só ia sair dali, de onde eu estava, né, para crescer a mente, se eu treinasse as pessoas. Então, eu comecei a desenvolver as pessoas que trabalham comigo. Então, hoje elas são mentes desenvolvidas. São pessoas autorresponsáveis, são pessoas maduras. Outro dia eu estava em São Paulo e... outro dia não, já tem 1 ano e meio ou 2 isso aí, teve uma greve de ônibus, um dia de greve aí, e algumas delas, acho que umas 3, não tinha, era muito difícil ir no dia seguinte de manhã. O compromisso era tão grande. Eu estava em São Paulo e eu recebo a ligação delas, eram as 5h30, 6 horas. Doutora, a gente quer saber se a gente pode dormir na clínica, porque a gente não está preocupada como é que a gente vai vir amanhã. Gente, olha aí, olha a autorresponsabilidade. Olha a autorresponsabilidade, né? É muita. E eu digo, minha gente, vocês estão malucas. Vocês querem dormir na clínica. Não, porque não tem, as agendas já estão tudo marcadas, tem paciente, não sei o quê, e não vai dar tempo, nós vamos chegar atrasada. Elas não eram nem as dentistas, não, porque as dentistas tudo tem carro. Quer dizer, elas não eram a autoridade, vamos dizer assim, mas elas sabiam que se elas não fossem, a roda não ia girar como era para girar. E aí eu digo, então vamos. Aí eu mandei levar a colchão lá para a clínica e a gente arranjou lá um cantinho para elas dormirem e no dia seguinte parecia... Estavam maravilhosas. Então isso motiva. É. Isso faz você ter a certeza de que você está no caminho certo. Porque não é só você empreender. Porque quando a gente fala, por exemplo, do empreendedorismo, a gente sabe que abre oportunidades. Mas o empreender é exatamente você entender o propósito que você tem ali. Porque se não existir também, dentro de uma empresa, o propósito igual para todas as pessoas que fazem parte dela, ela não vai funcionar adequadamente. Não cresce. É igual um time de futebol, por exemplo. Você tem um time ali. Se um não tiver com os outros inseridos da mesma forma, no mesmo objetivo de fazer o gol, não vai sair gol. Não vai dar certo, não. Não tem o crescimento, não tem a disrupção. Não faz a diferença, porque para fazer coisas novas, você precisa comprar briga, porque muitas vezes o equipamento novo você tem que aprender, e faz de um jeito, faz de outro. Sistema novo, e a confusão do sistema novo. E não é fácil. E não pode ter cara feia, não pode reclamar, se tiver, sabe? Então, assim, é uma cultura que você cria. Exato. E você precisa ser a líder, ela é a primeira a passar por tudo isso. E como é difícil você estar numa posição de liderança, de gestão, você está à frente,
Porque muitas vezes você está ali naquela posição e você tem que ter o seu posicionamento, e aí vem as outras pessoas que não entendem aquilo e que confundem muito isso. E é muito difícil você estar num papel ali de liderança que você determina, mas quando você está nesse papel, não é que você está dizendo que você é melhor do que ninguém dentro do papel, dentro de todo um contexto. Mas é porque tem que ter uma liderança. As pessoas precisam entender que para se ter um negócio, para se ter uma empresa, para se ter uma gestão, precisa ter uma liderança. E é difícil quando você está nesse papel de liderança. Eu estava comentando agora mesmo que liderança, as pessoas confundem status com a verdade da liderança. A liderança, ela não é esse sonho dourado, essa coisa, é só o status. Não. A liderança, ela é muita responsabilidade, ela é muita maturidade. Veja como é difícil. E é muita renúncia também. Muita renúncia. Veja como é difícil você ter que demitir uma pessoa que você gosta de coração. Nossa, é horrível. É difícil você dar feedback todo. Você é a chata da história. Né? E assim, os líderes nunca vão ser bons ali no presente. O líder só é bom no dia que ele vai morrer, que as pessoas olham para trás e vão sentir falta. Meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Que essa mulher era minha mentora, era minha guia, era meu não sei o quê. Ela que fazia é igual tudo. Mãe. A mãe da gente, quando diz, vai escovar o dente, vai fazer tarefa, acorda cedo, pinta os cabelos, anda não sei o quê. Não é chato? É chato. A gente não briga, né? Na adolescência tem vários conflitos. Que a mãe não entende, a minha mãe não me entende, a minha mãe só quer que eu seja assim, Aí quando perde... Quando passa, ou então quando se transforma em mãe. Ou quando se transforma em mãe. Aí sente. Aí diz, nossa, como a minha mãe era maravilhosa comigo, eu não entendia. Exatamente. Né? A mãe é a líder, é o primeiro líder da gente. A primeira líder, é a mãe. Né? Então, a gente não entende muitas vezes. E aí, o que acontece? Para que a equipe tenha um mínimo de entendimento, alguém precisa ensiná-los. As pessoas, principalmente a maior parte dos colaboradores, foram criados em situações muito simples. Eles não foram criados nas melhores escolas. Eles não tiveram pais e mães altamente equilibrados, educados. São pessoas que estudaram escola pública, que começaram a estudar, já tinham, muitas vezes, 9 anos, 8 anos, que tiveram pais com problemas, pais alcoólatras, mães com problemas, mãe e pais que trabalham fora o dia inteiro, que foram criados em creche, jogados na rua, em favelas. E a gente quer o quê? Que essas pessoas entendam tudo de inovação, tudo de atendimento, de experiência. Não existe isso. Então, se os pais falharam nessa educação, se o Estado falhou, se a igreja também não falhou, porque muitas vezes a igreja falha, não ajuda. Não ajuda. Sobra para quem, Carla? Educar essas pessoas. Para a empresa, para empresa, para quem está naquele papel de liderança. Empresário. Então, ou você vai liderar ensinando as bases, os princípios, ou então você vai viver girando, rodando, tirando gente, botando gente, aquela confusão que a empresa, entendeu? Aquela coisa da ditadura. Sim. E aí tem muitas e muitas empresas que ainda vivem nesse sistema de ditadura. Né? É meu chefe, eu morro de medo dele, eu faço porque ele manda. Mas é árduo, mais ainda. É muito difícil. Eu sempre coloco isso e eu acho que é fundamental quando você está ali no papel de liderança, quando você está à frente de uma empresa. Vocês perceberam que aqui a gente não está falando só sobre lente de contato dental. Pois é, menina. Eu não trouxe a doutora Ellen Daniel para cá para falar só sobre lente de contato dental, mas eu trouxe ela também para falar sobre o empoderamento, sobre liderança, sobre mentoria, sobre empreender e sobre ser mulher também, porque a gente sabe o quanto que é difícil para nós, mulheres, conquistarmos os nossos espaços de poder e de fala, quando a gente vê a maioria sendo liderada por homens, e a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter mais mulheres aí com papéis de liderança. Mas a gente fala dessa questão de olhar para o outro, ter mais empatia e trabalhar de uma forma não verticalizada. Quando você trabalha de forma horizontal, você consegue construir uma equipe. Exatamente. E aí você consegue entregar o quê?
o resultado perfeito para quem te procura. Então, você vai para a clínica da doutora Ellen Daniel, você vai em busca de um sorriso que você nunca teve, que você sempre teve vontade de ter, que você vê na televisão uma artista com aquele sorriso branco, com aquele sorriso lindo, e você quer ter aquele sorriso também, e aí você vai em busca daquilo. Mas quando você vai em busca daquele sorriso, você tem que entender que existem vários outros parâmetros ali dentro e vários profissionais que vão trabalhar em áreas diferentes. Então, você passa por um processo que ali você vai ter um dentista que é especialista em implante, outro dentista que já é especialista em outra área. Então, o resultado final do sorriso perfeito não é só o resultado da doutora Ellen Daniel. Porque hoje ela lidera toda uma equipe que entrega esse resultado final para o paciente. E ali a gente está falando de uma história de vida. É, isso mesmo. De alguém que buscou um sorriso perfeito, mas muito mais do que o sorriso, buscou esse empoderamento. Veja só, a pessoa ela vai lá buscar a estética. Porque ela não sabe. É igual o nosso colaborador que não tem criação, que não tem princípio. Então, ela não tem o estudo odontológico, ela não é dentista. Alguns são clientes dentistas, mas a maioria não é. Então, quem chega lá não é dentista, não entende nada, a maioria, 95%, não são dentistas. Então, eu tenho a responsabilidade de mostrar para ele como que vai ser esse tratamento, o que precisa de verdade naquele sorriso. E é a mesma coisa de você ensinar ali os seus liderados. E eu comecei a perceber, vamos trazer aqui para a área médica um exemplo, para um paralelo que vocês vão entender melhor. Se você vai, às vezes, a um cardiologista, ele passa determinada medicação para você. E aí, eu vou falar uma coisa aqui, uma aberração, talvez. Mas aquela medicação deu um efeito colateral. Vamos supor aí, eu não estou dizendo isso, mas vamos supor que deu um problema de estômago. Aí você vai para o gastro. Chega lá no gastro, ele diz, não, mas aí é o problema do remédio do coração, mas eu vou te passar um outro remédio para proteger teu estômago, para tu não ter esse problema. Aí ele passa outro remédio. Esse outro remédio já causa outro efeito colateral que ali não aparece. Vai aparecer quando ele dali a 20 anos. Quer dizer, causa outro efeito. Agora, tu imagina se tivesse numa equipe médica, você vai lá ver o seu coração, lá numa clínica. Aí vai sentar o cardiologista, vai sentar o gastro e vai sentar o especialista. Fazer o estudo de caso. Isso. Aí vai avaliar, poxa, essa pessoa, ela tem um histórico de gastrite, ou ela é uma pessoa muito estressada. Vai estudar o caso daquela paciente. Ela já toma medicação tal, ela é assim, ela tem uma vida muito corrida, ela não faz atividade física. Não é melhor, talvez, ir para uma nutricionista? Não é melhor? E essa medicação, será que essa medicação é a melhor para ela? Aí o outro especialista, que não é cardiologista, vai dar um palpite para o cardiologista. Que tal essa outra medicação? Porque eu estou preocupada com os rins dela. É interessante isso, doutora Ellen Daniel, porque, inclusive, quando você faz esse estudo de caso, você dá a perspectiva para o paciente do tratamento perfeito, mas também para todos aqueles profissionais que estão ali, no sentido de entender que aquele profissional entende dessa área que eu não entendo. Exatamente. Então, eu preciso dele, porque a arrogância, a petulância de você achar que você é melhor do que os outros e que você entende mais do que os outros, muitas vezes faz com que o resultado final não seja o ideal. E você faz isso lá na tua clínica. Exatamente. Então, assim, cada caso é estudado com uma equipe multiprofissional. Exatamente, porque nós precisamos ver, cada caso é um caso. Cada história de vida é uma história de vida. Então, ele precisa ser avaliado. E aí acontece, não é uma clínica multidisciplinar, é interdisciplinar, porque um ajuda o outro. Muitas vezes, o especialista ou o outro não enxerga uma cárie pequena, mas tem um ali que, ele não tem uma cárie, não. Então, assim, é a probabilidade, porque geralmente a gente tem pelo menos uns 9 especialistas, porque ao todo somos 13. Mas nos encontros que a gente faz presencial toda semana para avaliar os novos casos, pelo menos 9 estão presencialmente.
Ou seja, já é um compromisso da equipe. Não é nem online, é um compromisso da equipe. E a equipe, ela está meio que viciada. Ela se sente insegura se não tiver todo mundo junto, porque a gente já percebeu que um precisa muito da sugestão do outro. E eu, como paciente da tua clínica, eu posso dizer que eu também me sinto assim. Porque eu também tenho traumas da infância, por exemplo. Eu tive vários problemas a minha vida inteira com dentes, frutos de quê? De um trauma lá do meu passado, em que eu tinha pavor de dentista. Então, o fato da gente ter pavor de dentista faz com que a gente deixe de ir ao dentista. Com certeza. E quando você entra para a tua vida real, que você vê todo mundo bem, com um sorriso bonito, e você olha para você e você vê que aquilo não está legal, e que aquilo está mexendo com tua autoestima, e você percebe que você tem que fazer alguma coisa por você, e que você encontra segurança ali como paciente, você vai ter um resultado muito mais promissor, e, inclusive, a ida ao dentista não vai ser aquela coisa que você vai por obrigação, mas você vai feliz. Por exemplo, hoje eu vou para a clínica, eu vou fazer o meu tratamento super feliz, já pensando, ai, minha gente, eu não vejo a hora do meu tratamento acabar, meus dentes vão ficar lindos, e eu estou ali, e eu nem fico mais no pensamento da dor e do medo, porque você tem essa segurança. Tem a segurança e tem toda a técnica para que o atendimento seja confortável. É a técnica anestésica, é o gás do riso que faz você ficar sedado ali durante o procedimento. É a sedação com um anestesista. Então, se você quiser uma anestesia mais forte para você apagar, a gente chama o especialista anestesista que já vai lá só para esses casos. Então, assim, a maneira de atender... Todos os recursos, óleo essencial, manta, massagem, o som, a cor, o jeito do toque, todo o movimento de todos os especialistas, das meninas da recepção, é tudo treinado, é tudo calculado para estar passando. É claro que nós não chegamos na perfeição. Nós estamos em treinamentos e nós não vamos chegar na perfeição nunca. Né? Então, feedback, nós estamos abertos para receber, somos... chatos, de tanto que a gente pergunta, como é que foi? Como é que tá? Tem um telefone da ouvidoria, vamos ligar, se acontecer alguma coisa, entre em contato comigo. Porque a gente precisa desse feedback para crescer, para saber aonde realmente o sapato está apertando. O sapato está apertando. Agora, doutora Ellen, vamos falar das lentes de contato. Chegou o momento, né? O que nós temos de novidade em relação às lentes de contato? E qual é a diferença da faceta para a lente de contato? Porque eu acredito que muitas pessoas ficam realmente na dúvida quando, por exemplo, em um determinado caso, estudado por vocês, vem a indicação, olha, você não precisa da lente, você precisa da faceta. Ou, de repente, a lente é mais cara, a faceta é mais barato, custo-benefício. Porque quando você fala ali de ter o seu sorriso perfeito, você tem que ter um custo-benefício, né, que também é algo que deve ser levado muito em consideração. Né? E essas alternativas, elas são importantes, né? E por isso que é importante o cliente entender. Ele precisa saber quais alternativas ele tem. Na maioria dos casos, você tem uma variação. Ele pode escolher. A gente mostra o custo, benefício, pró e contra de cada tipo de faceta de resina, faceta de porcelana. A diferença de lente de contato dental para faceta, os dois são o mesmo material. Os dois dão o mesmo efeito. A lente, ela é mais fina, por isso que é chamada de lente de contato. Quando que eu vou indicar uma lente de contato? Quando a pessoa já tem um sorriso bonito, não tem grandes transformações, ela quer dar uma melhorada na cor, às vezes ela quer crescer o tamanho do dente. Porque não desgasta muito, né? Não desgasta muito, não tem muitas transformações, não é tão escuro o dente. Então, a gente faz uma lâmina muito fininha. Aí, por isso que chama lente de contato. A faceta, não. Aí, já tem um dente que já foi feito restauração, muitas vezes, nesses dentes. Já tem alguma restauração. Já perdeu um pouquinho de dente aqui. Tem uma cor muito diferente do outro dente. E acontece, muitas vezes, no mesmo tratamento. Muitas vezes, por exemplo, muito comum. A pessoa tem um dente escuro e os outros dentes estão na cor razoável. Então, para melhorar a cor disso tudo, a gente faz um tratamento de facetas no dente, que é escuro, porque ele precisa de uma
espessura maior para cobrir aquele dente escuro. Entendi. Nos demais dentes, a gente faz lente de contato. E fica tudo idêntico. imperceptível, né, doutora? Imperceptível porque é o mesmo material, é a mesma coisa. Inclusive, para nós, não faz diferença de valor. No nosso caso, nós cobramos a mesma coisa pela lente. Não é isso que vai mudar o valor. É o resultado muda final. É a dificuldade. Então, por exemplo, quando você tem uma boca que tem um dente escuro, é um caso delicado. Um dente que foi traumatizado, que pegou uma pancada e está muito tempo, aquele tom cinza, aquele dente já escuro, é um caso delicado. Primeiro que na frente. Até porque, às vezes, é um dente só. E aquele um dente só, ele vai fazer uma diferença no resultado final de todos os outros. E tem que ser, geralmente, o indicado é que seja em todos. Porque, imagina, tem um dente escuro, os outros estão na cor natural. Primeiro, para mim chegar numa porcelana que a cor seja idêntica aos outros dentes, já não é tão fácil. É delicado, mas a gente ainda consegue. Só que os dentes naturais, eles têm uma pigmentação. Com o tempo, ele vai pigmentando. Aí você pode fazer clareamento. Mas a lente que você colocou, a faceta que você colocou nova, ela já não vai fazer isso. Não vai fazer. Porque faceta é outra coisa que as pessoas querem saber. Faceta de porcelana, ela não pigmenta. É aquela cor ali. Tanto faz tomar café, açaí, ela não muda de cor. Então, fica dente natural e lente. Vai chegar um momento que tá com cor diferente. Na hora que instala a lente, fica idêntica. Aí vai passando o tempo, você vai se alimentando, o dente vai pigmentando. E aí você pode trocar. Pode trocar, mas o ideal é que faça todos a mesma coisa. Faça em todos os dentes a faceta. Nesse caso, que tem um dente quebrado. Entendi. Porque o resultado é mais harmônico, o resultado é mais certo de não ter a discrepância da cor, a diferença de um dente para o outro. A lente de contato, a faceta, é um tratamento também que você pode durar uma vida inteira, né, doutora? Ou seja, é uma questão realmente de escolha, cuidados da pessoa, né? Porque outra coisa também que eu observo muito e que eu vejo conversando com algumas amigas quando a gente vai debater sobre dentes é essa questão do tratamento para uma vida inteira, de dizer, eu vou fazer esse tratamento aqui porque eu não vou mais precisar gastar com dentista, não vou mais ir no consultório médico tal, do dentista e tal. E eu digo sempre assim, gente, não é assim, não é porque você colocou as lentes de contato em todos os dentes, por exemplo, que você vai ter que deixar de ir para o dentista. Não, calma. Claro que você vai ter aí uma longevidade, mas os cuidados são os mesmos, né, doutora? Exatamente. O cuidado do dia a dia é o mesmo, como, por exemplo, o uso do fio dental. Porque, às vezes, tem gente que faz a lente de contato e acha assim, agora eu não vou mais cuidar dos dentes, porque eu já estou aqui com minhas lentes e pronto. E não é assim, tá, gente? Não é. É o dente com lente. E as pessoas pensam que a lente protege o dente. Não é assim. Não é assim. A lente, o dente pode cariar igualmente, com lente ou sem lente. E as pessoas perguntam, e qual é a manutenção da lente de contato? É a mesma manutenção do dente. E minha lente vai durar a vida inteira? Aí eu volto à pergunta, os seus dentes vão durar a vida inteira? Seus dentes é o melhor material que existe no mundo para estar aí dentro da sua boca, trabalhando, mastigando. Você me garante que ele vai durar a vida inteira? Você vai mastigar, você vai morder, vai ter dia que você não vai escovar bem esses dentes. Então, quanto mais cuidado você tiver com seus dentes, mais tempo eles vão durar. Pode durar a vida inteira? Pode. Quando você vai sempre ao dentista, o dente naturalmente, por exemplo, ele tende a se movimentar. Sim. Tá? O dente ele se movimenta ao longo da mastigação. Também, né, doutora? É porque o tempo vai passando, os movimentos são muito pequenos, mas com o tempo ele vai se ficando evidente. Então, muita gente, eu não tinha esse dente torto, agora depois de velha, meu dente tá torto. Mas é porque foi devagarinho que ele foi entortando e você percebeu. É impressionante, as pessoas têm essa mania de falar da idade como se fosse algo ruim, né? Ainda há pouco eu estava ali no camarim, aí uma amiga minha jornalista estava dizendo, porque eu fui para uma palestra e a pessoa falou assim, porque você já está há muitos anos, como se isso fosse uma ofensa, né? Assim, gente, idades são números. Então, não pensa assim, porque eu estou velha, porque eu estou velho, ou porque isso, aquilo. O tempo passa mesmo e a gente vai envelhecendo. O envelhecer é um processo natural da vida, não é, doutora?
Não tem como, Tem não como. significa nada. O que significa envelhecer? Eu estou perto da morte? Então criança não morre? Jovem não morre? Quem está perto da morte aqui? Quem está mais perto da morte? É uma pessoa de 60, uma de 80 ou uma de 40? Então, assim, a gente tem que se cuidar. E não tem nada que pensar em idade, viver a vida como se normal, como se fosse viver longos anos. Inclusive, eu acredito, eu vou lhe perguntar, doutora, que eu acho que, de fato, o teu público, inclusive, muitos pacientes que você talvez tenha de casos mais extremos, talvez venha exatamente desses pacientes ali que já passaram dos seus 40, 50 anos, porque esse público ele é muito crescente, porque são aquelas pessoas que lá na infância, na adolescência, não tinham o que os jovens têm hoje, na odontologia. Exatamente, são pessoas que já sofreram, que não tiveram condições de tratar quando eram jovens, ou porque nem sabiam ou que não tinha condição financeira também. Não tinha condição financeira, não sabiam como era, não tinha dentista na cidade, morava no interior. É uma história muito comum, meu passado. E não precisa ter vergonha, porque era assim para muita gente. Então, é uma história muito comum, realmente. Porque quando eu tinha a idade de tratar, minha mãe não mandava cuidar, não valorizava, comia muito doce, tomava muita mamadeira antes de dormir. Quando era pequena, minha mãe não cuidou. Então, isso é comum, acontece, é daqui para frente. Uhum. Hoje nós temos, quando você me perguntou, tecnologia para resolver todos os problemas. Então, hoje só não tem um sorriso lindo, até para as pessoas que perderam todos os dentes há muito tempo, nós temos como reconstruir. Mas eu não tenho osso para botar implante. Tem como resolver. Não tem mais essa história não de tem, dizer mas que hoje não... nós temos implantes, né, que são colocados no lugar de uma arcada, né? Uma coisa muito... É sensacional. Então, nós conseguimos muita coisa. Então, assim, a odontologia tem muita tecnologia. Inclusive, até para colocar, para instalar essas lentes, as facetas, mesmo pessoas que necessitem fazer o implante, o próprio implante, doutora Ellen, hoje ele é feito de uma forma muito rápida, né? Há anos atrás, a gente tinha que passar meses para poder ver ali se o osso ia se adequar, se ia dar tudo certo, até chegar ao processo final, era muito mais demorado. Então, a tecnologia está aí, os avanços, né? Os estudos mostram cada vez mais o avanço na saúde odontológica e o prazo está ficando cada vez mais menor. Curto. Hoje nós temos casos, implantes, que você consegue com 20 dias, 21 dias, colocar um dente. É claro que precisa de uma avaliação. Não são todos os casos. Existem casos, por exemplo, de protocolos que você já coloca a prótese aí com uma semana. Protocolo é aquela prótese que ela é fixa por implante. A pessoa perdeu todos os dentes de uma arcada e vai colocar uma dentadura fixa por implantes. Então, imagina a pessoa que vai ter que perder todos os dentes e vai ficar só ali, talvez, uma semana para colocar uma prótese com todos os dentes de uma vez. De uma maneira muito mais estética e natural, que as pessoas não percebem de jeito nenhum que é uma prótese. Doutora Ellen, inteligência artificial. Hoje se fala muito nisso, né? Tecnologia de ponta, equipamentos de última geração, equipamentos em 3D, inclusive para a gente ver toda a nossa boca, para estar ali vivendo aquela experiência dentro do consultório, de se ver. Esse é um investimento que vale a pena? A gente não pode esquecer o lado humanizado, ainda não dá. A inteligência artificial, ela ainda não tem sentimento ainda não tem. Você vê muitos vídeos, muitas coisas ali, mas é um robô perdido, é uma coisa ali, mas a humanidade, o caso especializado, o caso individualizado, né, ainda não resolve. Ainda não resolve, né? Não. Está longe ainda. Está longe, sim. Não resolve. Mas, claro que estão estudando. Eu falei está longe e eu volto atrás, eu não sei, né? Porque hoje em dia os estudos, a tecnologia realmente está muito grande. Eu não sei há quanto tempo nós estamos. Mas ainda precisa muito. Ainda temos que avançar bastante. É claro que ela ajuda. Tem muita tecnologia que adianta. Equipamentos, materiais que são muito bons. Né?
na questão da pesquisa, no dia a dia, na formatação, nos marketings da vida, tudo a inteligência ajuda. Mas no atendimento, na medicina, na odontologia mesmo... Ainda temos muito... Você vê, por exemplo, no direito, o pessoal fala que daqui a uns anos não vai ter mais advogado, né? Dizem, porque já supriu ali, o negócio já tem processo que já tem tudo como resolver, ela já lê tudo, já resolve como é que vai ser o parecer, já define o resultado. Mas na medicina e na odontologia, porque são individualidades de cada um. A Carla, se ela tiver se a Carla for gêmea, tiver outra Carla gêmea, não vai ser igual. O tratamento pode ser diferente. É totalmente diferente. Vocês duas estão com pneumonia, vocês duas tomam o mesmo antibiótico. No dia seguinte, você está muito melhor. A outra ainda está ali, o organismo ainda está reagindo, ainda está devagar. Não, São organismos que reagem de formas completamente diferentes. Por isso que quando a gente fala assim de um tratamento individualizado, um tratamento personalizado, é de fato o que deve ser feito e é de fato essa entrega que um profissional da área da saúde ele almeja para o seu paciente ali, para o seu cliente. Ali você está lidando com vidas. E é por isso que a gente faz todo um sentido com um canal saúde como esse, quando a gente, há 13 anos atrás, fomos pioneiros, inclusive, trazendo esse contexto da importância da prevenção, de se cuidar, da gente se olhar. Quantas várias pessoas falavam assim, Carlinha, eu vi você fazendo uma entrevista falando sobre esse assunto, eu nunca tinha parado para me tocar, que eu tenho esses sintomas, que eu sinto isso, que eu tinha isso, que eu precisava disso. Inúmeras. Eu lembro uma vez, doutora Ellen, que nós fizemos uma entrevista no antigo formato do Canal Saúde, e a pessoa falou comigo depois no Instagram, e ela me falou uma frase que tocou muito em mim, que eu sempre lembro disso, dessa telespectadora. Ela disse, Carla, eu tenho o meu sorriso que não me deixa feliz. Mas hoje, vendo a tua entrevista com a doutora Ellen Daniel, eu parei para pensar que eu gastava o meu salário com coisas que não me fariam felizes. E é o investimento que eu poderia ter feito com os meus dentes, com o meu sorriso, eu fui deixando de lado e investindo em outras coisas, quando eu poderia abrir mão de coisas que eu poderia ter deixado de fazer, que não eram a prioridade. Ou seja, outras coisas viravam prioridade para mim, os meus dentes nunca eram a minha prioridade, e eu fui amadurecendo, crescendo, evoluindo, mas com esse trauma de não conseguir sorrir, de não me sentir bem, de não conseguir encontrar um parceiro para namorar, porque eu já achava que ali no relacionamento, e eu me tornei uma pessoa frustrada. E essa pessoa, inclusive, veio a ser tua paciente e depois ela sempre mantém contato comigo nas minhas redes sociais. E aquilo me tocou muito, sabe, doutora Ellen? Porque, de fato, é isso. Às vezes, a gente coloca a culpa no nosso ganho de trabalho e não se organiza e não se prioriza em coisas que afetam o nosso psicológico, como, por exemplo, essa questão que a gente falou aqui hoje desde o início dessa entrevista, que vai lá no nosso empoderamento, do nosso se sentir bem. Isso me tocou muito. As pessoas, eu me incluo nisso, nós vivemos muito emaranhado dos nossos pensamentos. E a gente nós precisamos começar a nos questionar as nossas verdades. Tem gente que diz assim, eu achava que meu sorriso não ia ter mais jeito, mas não procurei saber se tinha jeito ou não. Eu achava que o tratamento doía muito. Ou que eu não ia conseguir pagar. E aí ela aquieta naquela verdade e não resolve. E vai passando anos e anos. E aí ela começa a ter comportamentos que vão substituir. Então, ela começa a se maquiar demais, começa a gastar com... Aí, se ela, por exemplo, se for financeiro o problema, o tanto que ela gasta, maquiagem, com cabelo, com roupa, e na hora que ela termina de se arrumar, não consegue tirar uma foto, não consegue fazer uma selfie. Que ela poderia estar fazendo um investimento, inclusive certo. A longo prazo. Exatamente. Né, tirando um pouquinho ali do seu orçamento,
para colocar naquilo que vai fazer com que ela se sinta bem e que muitas vezes ela não consegue entender, ou ele, nós estamos falando aqui de uma forma geral, e é por isso que eu convidei a doutora Ellen Daniel para esse podcast hoje, para justamente conscientizar você que está aí nos assistindo sobre a importância realmente da gente se olhar e da gente se priorizar e da gente falar que um sorriso perfeito, ele é capaz, sim, a gente é capaz de ter, desde que a gente procure os profissionais certos para isso, né, doutora? É isso mesmo, a importância de você se informar de maneira assertiva. Muitas vezes, você recebeu uma opinião, uma sugestão, não se sentiu segura. Procura outra pessoa, procura outro especialista, vai ter um que você vai acreditar. A gente sente, Carla. Quando a gente senta na frente de um profissional, que ele passa confiança para você, é muito confortável. Isso faz a diferença. Do mesmo jeito que quando você vai para uma consulta, às vezes o consultório é muito bonito, mas você não dá. Não consegui, não tenho coragem de tomar esse remédio, eu acho que não é o melhor. E aí, muitas vezes, você insiste, porque às vezes até um orçamento mais barato, porque você não pode ir em outro. Aí você insiste e faz o tratamento, depois se arrepende. E é isso. E é exatamente sobre isso que eu quero que você... Você precisa sentir a confiança. O corpo da gente, o sentimento da gente, ele fala muito alto. E a gente tem que levar por esse sentimento mesmo, né? Obrigada, doutora Ellen. Imagina, foi ótimo esse bate-papo aqui com você. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso Pod Canal Saúde de hoje. Até o nosso próximo episódio.